A primeira vitória do Corinthians no Brasileirão. Rogério Caboclo é afastado da presidência da CBF. O surpreendente início de campeonato de Atlético Goianiense e Fortaleza. Roger Federer abandona Roland Garros. E a vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense. O cardápio é vasto, então puxa uma cadeira, fica confortável, porque você sabe, aqui o papo é reto. Muito bem, pessoal, antes da gente começar, aquele recadinho básico do YouTube. Se você curte conteúdo voltado para esportes, especialmente futebol, mas não só futebol, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, grupo de WhatsApp da família, enfim, com todo mundo que você sabe que divide com você esse gosto por esportes. E acima de tudo, aproveita o espaço aqui embaixo de comentários e escreve ali o que você pensa sobre cada um dos assuntos tratados aqui, ou sobre assuntos que a gente não tratou e que você acha que seja legal a gente trazer aqui por conteúdo do canal. Enfim, tudo que a gente faz, eu vou dizer isso sempre, tudo que a gente faz aqui é pensando em vocês, então nada mais justo do que vocês participarem da elaboração desse conteúdo conosco. Ok? Então vamos começar. E não há de ver que depois de duas derrotas para o Atlético Goianiense na abertura do Brasileirão e depois pela Copa do Brasil, as duas em Itaquera, o que deixou Silvinho, jogadores, diretores e principalmente os torcedores do Corinthians muito preocupados, finalmente o Timão conseguiu a sua primeira vitória no Brasileiro, foi até Minas Gerais e bateu o América por 1-0, gol de pênalti do Fábio Santos. Mas e aí, Vila? O que a gente pode tirar de lição desse jogo? Mudou alguma coisa? Podemos nos animar? Continua complicado? É fato que o Corinthians, depois do susto que tomou duas vezes em casa, diante do mesmo adversário, apresentando os mesmos problemas e dificuldades, o Corinthians mudou sim. Para você que não pôde acompanhar, não conseguiu acompanhar a partida, a gente viu um Corinthians do Silvinho olhando para um histórico recente do time. Lembra aquele Corinthians muito compactado, que não sofria gols, que muita gente reclamava que era retranqueiro, que só pensava em defender e que se desse ia ali na frente e fazia um gol? Enfim, esse time do Corinthians, você gostando do jeito dele ou não, ele conquistou grandes resultados. E o Silvinho, me parece, a sensação que eu tive é que ele olhou para esse passado recente e falou assim, vamos adotar aquela estratégia do feijão com arroz? Vamos organizar ali atrás, vamos ficar um pouquinho mais sólido na defesa, vamos parar de tomar sustos como a gente tomou em casa diante do Atlético Goianiense. Enfim, e no histórico recente, também mesmo no Paulista, na eliminação na semifinal, vamos ajeitar de trás para frente. E foi isso que a gente viu o Corinthians começar a fazer diante do América Mineiro. Um Corinthians bem estruturado, longe do ideal ali, né? Mas lembre-se, a gente está comparando o Corinthians de agora com o próprio Corinthians de alguns dias atrás. Sim, uma evolução na forma como montou a defesa, os laterais chegando, eles têm essa característica, mas nitidamente um pouquinho mais presos para dar essa solidez. O Rony e o Gabriel ali no meio também dando esse apoio de marcação. Então o que a gente viu foi um Corinthians mais preocupado, mais sólido na defesa. E é interessante que um dos resultados disso é que você acaba dando um pouquinho mais de tranquilidade para os caras de frente também. Quando os atacantes sentem que o sistema defensivo está mais bem posicionado, eles têm mais liberdade, eles jogam mais tempo próximos ao gol. Então, tanto é que a jogada que resultou no pênalti do Corinthians foi feita pelo Mosquito ali pelo lado direito, exatamente aproveitando esse espaço, né? Não teve tanto a companhia do Fagner ali com tanta frequência como talvez eles gostassem, mas o que a gente viu foi um Corinthians com os atacantes um pouquinho mais livres ali para tentar pensar do meio para frente. Longe, muito longe do ideal. O que a gente está analisando aqui são indícios de uma mudança e do que pode melhorar no time. Sim, se você for pensar na realidade do Corinthians, não vai ter grandes contratações, o Silvinho tem que se virar com o que está aí, então não tem jeito, você tem que se preparar ali atrás, você tem que abrir mão em dados momentos um pouquinho de jogar do meio para frente e ficar um pouco mais sólido ali atrás. E como consequência disso, os próximos passos, sim, é você ter um pouquinho mais de criação, um pouquinho mais de chegada na frente quando o time estiver mais organizado. Mas os primeiros indícios foram positivos e o resultado veio, o que traz, além da pontuação, dos 3 primeiros pontos no Brasileiro, algo tão importante quanto, que é a confiança, que nitidamente estava faltando desde o treinador
até o jogador e o torcedor corintiano. Outro ponto que a gente precisa destacar aqui com um espaço bem interessante é o início de temporada não, o início de competição de duas equipes, o Atlético Goianiense e o Fortaleza. A gente tratou muito do Atlético Goianiense pelas duas vitórias sobre o Corinthians, talvez muitas pessoas tenham visto como um certo acaso ou atribuindo mais o resultado a uma performance ruim do Corinthians. Mas aqui o fato é que o Atlético, depois de vencer o Corinthians 2 vezes em Itaquera, pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil, recebeu o São Paulo em Goiânia e ganhou do São Paulo também. A mesma pontuação do Fortaleza, que saiu na primeira rodada, conseguiu uma vitória sensacional de virada sobre o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e dessa vez recebeu o Internacional no Castelão, outra equipe ali que ameaça brigar na ponta da classificação e atropelou, meus amigos. Não é que o Fortaleza venceu, o Fortaleza goleou o Internacional por 5-1, mais uma grande exibição do Pikachu, fez 2 gols contra o Atlético, fez gol hoje contra o Inter, está ali pontuando a lista de artilheiros da competição nesse início. É evidente que esse não é o campeonato de Atlético Goianiense e Fortaleza, né? Imagino que nem dirigentes, nem técnico, nem jogadores vão se impor essa responsabilidade. Agora, que é muito legal e que é merecido esse destaque pelo início de competição das duas equipes, sem dúvida alguma. E o assunto que nos últimos dias não abandona, nem pode abandonar o noticiário esportivo, é a situação da CBF, do presidente Rogério Caboclo, Tite, Seleção Brasileira, Copa América, enfim, toda essa confusão que foi criada desde o anúncio que a Copa América seria realizada no Brasil. O fato é que o novo desdobramento é que o Conselho de Ética da CBF, depois de receber as denúncias de assédio moral e de assédio sexual de uma funcionária da CBF contra o presidente Rogério Caboclo, o Conselho de Ética já havia aconselhado o Rogério Caboclo a se afastar e neste domingo foi confirmado o afastamento do presidente. Para aqueles que torcem e que estão vibrando com a notícia, um pouquinho de parcimônia. Não é que o Rogério Caboclo está fora definitivamente da CBF. É um afastamento por 30 dias para que ele se dedique à defesa dele, nesse caso do assédio moral, dessa denúncia de assédio moral, de assédio sexual. E depois de 30 dias eles vão se reunir ali para ver que providência tomar em definitivo. Mas o fato é que o presidente da CBF hoje está afastado do cargo. Que impactos que isso pode trazer para a seleção brasileira dentro de campo? Olha, pelo menos um pouco mais de tranquilidade. Afinal de contas, o que a gente ouviu muito nos últimos dias é que até o Tite poderia estar com o cargo ameaçado diante de um eventual posicionamento dos atletas contra a realização da Copa América no Brasil. Conversei com algumas pessoas ligadas à CBF, conversei com algumas pessoas ligadas ao Ministério do Esporte. E qual é a expectativa da maioria dessa gente com quem eu conversei? É de que os jogadores soltem um comunicado, ou mesmo numa entrevista, todo mundo junto ali, exponham a sua insatisfação com a realização da Copa América no Brasil, a sua discordância com essa atitude, mas que disputem o campeonato, sob protesto. A expectativa é que ninguém abandone a seleção. Então, sob protesto, tudo indica que os jogadores... Tudo indica não. A expectativa de pessoas ligadas à CBF e ao governo federal é de que exista a manifestação dos atletas contrária à realização da Copa América, mas que eles joguem o torneio. E como eu disse para vocês no início, que aqui é basicamente um canal de futebol, sim, mas não só de futebol, é claro que a gente vai tratar de tênis. Afinal de contas, o dono do canal gosta muito de tênis também. Roger Federer abandonou Roland Garros. Para os fãs de tênis que imaginavam a segunda semana do Grand Slam francês sendo aberta com a presença do suíço, essa decepção. Depois de um jogo de quase mais de 3 horas e meia contra o Kiefer, o alemão, que o Federer ganhou por 3-1,
mas com muito desgaste. Após a partida, na coletiva, o tenista suíço já havia dito que ia analisar com a sua equipe a possibilidade de abandono. Afinal de contas, ele ficou mais de um ano afastado do circuito, 2 cirurgias no joelho, e para uma volta, especialmente no saibro, onde o jogo é mais arrastado, é um pouco mais desgastante. Um jogo de mais de 3 horas e meia para ele foi demais. Então, como o objetivo dele está visando ali ao Wimbledon, então ele se afasta agora, ele abandona o torneio para se preparar, para descansar e chegar mais inteiro na grama inglesa, que é onde ele acredita que pelo estilo de jogo, pela forma como ele atua, é onde ele pode conseguir os melhores resultados. Quem se dá bem? Bom, se a torcida está lamentando, o Berrettini, o tenista, seria o próximo adversário do Roger Federer, se deu bem, porque o Berrettini aí garantiu por WO o avanço para as quartas de final do Aberto francês. Então, parabéns para o italiano. E o Palmeiras fez aquilo que se espera de uma equipe organizada, bem treinada, superior tecnicamente ao adversário e que joga em casa. Logo no primeiro tempo, nos primeiros minutos, já dominou a Chapecoense. Grande destaque para o Wesley, que fez 2 gols, e interessante analisar também a forma de atuação do Palmeiras. É verdade, tomou alguns sustinhos ali, mas o que é natural, o Jailson fez boas defesas, mas com controle de jogo a maior parte do tempo e muitas vezes não atuando aquela tradicional maneira de você se marcar forte, ficar bem postado ali atrás e explorar os contra-ataques. Não que o Palmeiras não tenha adotado essa estratégia de jogo. O segundo gol do Wesley, por exemplo, o terceiro do Palmeiras, foi exatamente dessa forma. O time recuperou a posse de bola, em 3, 4 toques já estava ali na frente, com o Wesley finalizando. Aliás, que belo gol, hein? O Wesley deu uma gingada ali, deixou o adversário no chão. Um belíssimo gol do atacante do Palmeiras. Em outros momentos, o Palmeiras teve mais posse de bola, segurou a bola ali na frente, controlou o jogo, teve mais paciência. Tudo bem. A análise tem que considerar sempre a fragilidade do adversário. Vale lembrar que a Chapecoense, na abertura da competição, em sua estreia, perdeu em casa pro Red Bull por 3-0, ou seja, o Jair Ventura assumiu a equipe, estreou no Allianz Parque diante do Palmeiras, uma situação delicada da Chapecoense, com 2 derrotas nessas 2 primeiras rodadas. Mas enfim, Palmeiras sem sustos, resolveu tudo rapidinho, até se poupou um pouco na segunda etapa, a Chapecoense aproveitou, cresceu, mas nada que assustasse. O Palmeiras fez aquilo que se espera de uma equipe que é favorita ao título. Resolveu a partida rápido, sem passar sustos, e agora se prepara para a Copa do Brasil. Na quarta-feira tem o CRB, jogo de volta em casa. Lá em Alagoas fez 1-0, está relativamente tranquilo. Chapecoense também pega o ABC de Natal. Bom, meus amigos, e para encerrar o vídeo de hoje, eu deixei uma homenagem especial. Estão vendo ali atrás a camisa da gloriosa Portuguesa? A Portuguesa, depois de vários anos, várias temporadas, finalmente voltou a disputar uma competição nacional. No último sábado enfrentou o Cianorte no Canindé, um empate por 2-2, na abertura da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, que a querida Lusa, consiga resgatar aos pouquinhos todas as suas glórias, a sua tradição e que volte para o cenário de elite do futebol brasileiro o mais rápido possível. Ok, Lusa? Seja muito bem-vinda. Pessoal, então obrigado mais uma vez pela companhia de vocês nesse vídeo, lembrando sempre aquele recadinho lá do início. Aproveita aqui o espaço de comentários, deixem a opinião de vocês, o que vocês curtiram, o que vocês não curtiram, o que vocês querem ver aqui no canal. Essa troca de ideias é muito importante pra gente, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.